Então, estamos falando sobre o catecismo da Igreja Católica. É muito importante, por isso que eu fiz aquela introdução na sexta-feira passada, lembrando que o Concílio Vaticano II nos deu as diretrizes para que possamos fazer acontecer uma igreja mais atuante, uma igreja onde realmente as realidades propostas nos ajudem a viver o Evangelho. No documento do Concílio Vaticano II, nós temos muitas orientações, orientações pastorais, orientações litúrgicas, orientações da formação do clero, e faltava realmente algo da doutrina que pudesse nos dizer sobre a fé. Então, depois de passar 20 anos, quando João Paulo II já estava no seu pontificado, e para celebrar esses 20 anos do Concílio Vaticano II, ele convocou 7 cardeais para fazer o que nós chamamos hoje de catecismo da Igreja Católica. Ele queria ter 2 dimensões profundas da orientação para realmente o segmento dos cristãos. E esse segmento, ele sobretudo é o segmento da fé, falando da fé, da doutrina, e falando também do aspecto moral. Se nós percebermos que lá no catecismo nós vamos encontrar os aspectos primeiros da fé. É importante que nós possamos entender isso, para que nós busquemos cada vez mais a expressão de fé do catecismo da Igreja Católica, para que nós não cometamos nenhuma heresia por aí. E dentre os 7 que João Paulo II convidou para exercer e para fazer e para elaborar o catecismo, foi Joseph Ratzinger, que é o Papa Emérito, né, Papa Bento XVI. Dentre os escolhidos estava Bento XVI. Então o importante é que nós possamos ver todos os elementos da fé estão no catecismo. Quais são os elementos da fé? O credo, em primeiro lugar. Depois nós vamos ver um pouco sobre os sacramentos, sobre os mandamentos e sobre as orações. Aspectos morais, né? Então fala também sobre essas questões que nós precisamos de ampliar cada vez mais para que nós possamos entender a profundidade do Concílio Vaticano II. Então surgiu do Concílio Vaticano II os documentos que lá estão, né, que fiz a sua pastoral, liturgia, formação do clero. Depois disso surgiu o Código de Direito Canônico, que também precisava de uma orientação, agora uma vez que ampliou a participação dos fiéis leigos e leigas. Assim, então, nós temos o catecismo. Por isso, não tem como eu falar do catecismo todo ele, mas, sobretudo, vou dizer sobre o credo. Eu falei um pouco sobre os sacramentos anteriormente, falar do catecismo. O catecismo ele tem ponto central. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Essa não é apenas uma doutrina, é o fundamento da nossa fé. Então, hoje nós vamos ficar com isso, né? A crença, a nossa fé, ela está fundamentada no catecismo, que tem a sua fundamentação no Concílio Vaticano II, que tem a sua fundamentação bíblica, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ali nós vamos encontrar também a palavra que está lá em São Mateus: eu tiro coisas novas e velhas do meu baú, do meu tesouro. Portanto, o catecismo ele fundamenta a nossa fé. Acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso. Qual que é o poder de Deus? Poder de castigar, poder de criar. É o único que tem esse poder, é Deus. Somente Deus cria.
O homem redescobre na natureza criada por Deus elementos que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Então eu acredito num Deus criador do céu e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Quais são as coisas invisíveis criadas por Deus? Espírito, alma, que ninguém vê. Então nós estamos fundamentados no catecismo, que nos fala sobre um Deus criador de tudo, de tudo. Então é muito importante que nós possamos ter esta base primeira. E aí eu vou dizer para vocês, todas as sextas-feiras, até falar o credo todo. É o credo que nós chamamos de credo constantinopolitano, porque ele vem, né, de Constantinopla, do Concílio Vaticano, do Concílio de Constantinopla. Então ele cria, é um credo um pouco mais extenso daquele que nós falamos na missa, mas sobretudo nos mostra realmente o poder de Deus de criar. Esta é a primeira fundamentação da nossa fé e ninguém pode tirar, ninguém pode inventar. Ah, eu acredito num Deus que criou algumas coisas. Não, ele criou todas as coisas. Então isso é o fundamento da nossa fé, o primeiro fundamento da nossa fé. E aí nós vamos poder realmente saber sobre esta fundamentação no catecismo. O catecismo não é um livro para ser decorado. Os 2.846 cânones ou parágrafos é para nos ajudar a viver a nossa fé. Por isso, espero que todos possam ir nos acompanhando. É claro que às vezes fica assim, só falou isto, mas sobretudo a fundamentação da nossa fé faz com que nós possamos crescer cada vez no amor de Deus. Portanto, primeiro ponto da doutrina cristã que está no catecismo: crer em Deus, Pai Criador, do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e, se Deus assim permitir, semana que vem mais um tópico sobre o Catecismo da Igreja Católica.